Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar por que as baterias vieram para revolucionar o setor de energia solar no Brasil e no mundo. Suas aplicações são as mais diversas hoje, e dentre elas podemos citar sistemas off-grid em locais isolados, ou seja, em locais onde não há fornecimento de energia por parte da concessionária local. Nestes casos, a única alternativa para essas pessoas é produzir a própria energia e armazená-las. Dessa forma, eles podem consumir essa energia em momentos de pouca ou nenhuma geração, como à noite, por exemplo, para nós que trabalhamos com energia solar, que é uma fonte intermitente. O segundo caso de aplicação são os sistemas de backup. O que isso significa? Tem empresas, até pessoas mesmo, que não podem correr o risco de ficar sem energia elétrica. Visto isso, eles têm um banco de baterias para cobrir essas interrupções no fornecimento por parte da concessionária de energia local. Um exemplo emblemático disso são os hospitais. Um hospital não pode parar. Por isso, para eles, é ideal que eles tenham um armazenamento de energia seguro para poder utilizar durante esses momentos imprevistos. Hoje, são muito utilizados os grupos geradores, movidos a diesel, mas isso com certeza é algo que ficará no passado nos próximos anos. O terceiro caso que podemos citar aqui são sistemas on-grid que utilizam baterias e que estão ligados no fornecimento de baixa tensão, tá? Que os clientes estão enquadrados em baixa tensão. Nesses casos, os clientes usam o banco de baterias para não ter de enviar toda a energia excedente gerada, os créditos gerados, à rede da concessionária. E por que eles fazem isso? Na maioria dos estados hoje, não há isenção de ICMS sobre a TUSD. Então, eles usam esse armazenamento de energia para não ter que pagar o ICMS sobre a TUSD, tá? Que é aquilo que vem no residual da fatura de energia após a instalação do sistema de energia solar. Então, a viabilidade hoje desse tipo de investimento não é muito grande, tá? Porque esse custo ele ainda é muito pequeno se comparado ao investimento no banco de baterias. Um quarto exemplo, e aí a coisa já começa a ficar um pouco mais interessante, é esse mesmo tipo de sistema on-grid com armazenamento de energia, porém o cliente está enquadrado em média tensão. Nesse caso, nós temos que olhar principalmente dois pontos. O primeiro é a redução da curva de demanda, tá? Do pico de demanda. Então, essa energia armazenada pode ser usada para achatar a curva de demanda e assim reduzir a demanda contratada daquele cliente, o que impactará na sua fatura de energia, tá? O segundo caso, aí dentro desse exemplo, é a redução do consumo ponta daquele cliente. O que é o consumo ponta daquele cliente? É o consumo em determinado horário do dia, no qual a tarifa é muito mais cara. Então, essa energia armazenada pode ser utilizada para deixar de consumir essa energia de ponta durante esses horários, tá? Porque esses horários são justamente horários que a energia solar não está produzindo energia. Então você naturalmente puxaria essa energia da rede da concessionária e o banco de baterias vem justamente para isso. Ele é carregado com uma energia extremamente barata, que é a energia produzida pela fonte fotovoltaica, e é utilizado no momento onde a tarifa é a mais cara. Então a rentabilidade desse tipo de investimento costuma ser a melhor. Tá legal? E posto isso, por que eu acredito que esse movimento de utilização de baterias vai aumentar cada vez mais nos próximos anos? Primeiro porque as baterias vêm sofrendo uma drástica redução de custos, tá? A gente tem um exemplo aí da bateria de lítio, por exemplo, que reduziu 90% do seu custo desde 2010, e isso assim, não só pelo uso da energia solar, mas como as baterias estão cada vez mais presentes ao longo do nosso dia, e um exemplo disso são os carros elétricos, por exemplo, que é uma tendência muito forte para os próximos anos. E o segundo motivo é a taxação da energia solar, tá? A gente vê aí um movimento muito forte pela Câmara dos Deputados, pelo Senado e pela própria ANEEL para aprovar uma nova regulamentação que vise a taxação gradual da energia solar nos próximos anos. Então, o que isso vai impactar para a gente? A energia que a gente produz e consome instantaneamente não vai ser impactada, mas vai ser impactada a energia que a gente produz e injeta na rede. Por quê? Porque quando a gente puxar essa energia, esse quilowatt-hora ele não vai ter um abatimento integral na fatura. Ainda vai ficar um residual ali de TE, TUSD, ainda está para ser definido certamente o que vai ficar de não abatimento, mas com certeza a gente não vai puxar um para um, como se diz, a gente não vai ter o abatimento integral. Então, posto isso, nós temos que avaliar
se esse custo de jogar a energia para a rede e puxar de volta, esse não abatimento, né, vai compensar o investimento em energia solar. E o que eu vejo é que com o barateamento do armazenamento via baterias e com essa tendência de taxação, muito provavelmente que nos próximos 3, 4, 5 anos o sistema de armazenamento de energia será cada vez mais comum para as novas instalações. Tá legal? Então esse é o panorama de hoje. Se você tiver gostado da aula, por favor, curte aqui o nosso vídeo, siga nosso canal e acompanhe nossos canais aí no Instagram e no YouTube para novas novidades, tá? Um abraço, tchau, tchau!